Pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o último terços do ano, então estamos aqui para conversar um pouquinho. Lembrando que o Terços é um projeto do Museu do Folclore, que em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Meu nome é Mariana Boljade, eu sou museóloga do Museu do Folclore, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, estou usando uma blusa preta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cotidiano, né? Eu lembrei que no mês passado a gente fez um tema que trabalhou bastante, a ideia de Dia das Bruxas e desses mitos e lendas, e eu fiquei pensando o que nos remete ao Natal, né? A essa época de fim de ano, as coisas que a gente começa a pensar, e eu lembrei muito dessas tradições que unem a gente, que cada um comemora do seu jeito, e que cada coisa funciona de um jeito na casa de uma pessoa. Então, pensando nisso, eu trouxe um tema para a gente conversar de forma bem simples aqui, para a gente falar sobre como essas tradições do nosso cotidiano, elas acabam formando a nossa identidade. Então, vou compartilhar aqui com vocês. E vocês já sabem, né? A gente vai conversando de forma bastante livre sobre as coisas. A ideia não é encerrar o assunto, muito pelo contrário, é só abrir um parênteses para a gente falar sobre coisas que importam de alguma forma para a nossa área. E então, fiquem sempre muito à vontade de participar, vocês já são da casa, a maioria de vocês. Então, vamos lá. Fiquei pensando sobre essa ideia de memória. A gente, quando fala em memória no campo da museologia, a gente está pensando nas memórias que são sociais, né? Não são essas nossas pequenas memórias individuais. A gente deixa o individualismo de lado para falar de uma memória como algo muito mais amplo. A gente fala da construção de uma memória que faz a construção da nossa identidade coletiva. Se a gente pensar, então, normalmente, ou memória social ou memória coletiva, dependendo do termo que a gente está usando, mas a ideia é sempre essa, né? Pensar que não sou só eu, mas um conjunto de pessoas que compartilha determinados elementos que acaba construindo a identidade de um grupo. E esse grupo seleciona um patrimônio, de repente, esse patrimônio acaba, de alguma forma, sendo representativo para essa memória que é maior do que a nossa memória individual. Mas é bacana a gente fazer o contrário dessa vez e pensar que a memória ela é, sobretudo, individual. A memória que eu tenho é diferente da memória que vocês têm. E mesmo quando a gente está em grupo, apesar de existir essa homogeneização da memória, quando a gente trabalha a memória social, a gente trabalha isso apenas no campo teórico, porque na prática, cada um de um grupo tem a sua memória individual. E mesmo que a gente compartilhe de um mesmo momento, esse momento ele é visto de formas diferentes por cada um de nós, porque depende muito das nossas referências pessoais, depende muito das nossas vivências pessoais, do nosso background. Então, a partir do nosso background, a gente vai estabelecendo essas relações que constroem algo. Eu sempre dou exemplo, quando eu falo de memórias coletivas ou de memórias sociais, eu já falei aqui, de um evento que pode acontecer durante uma aula, sei lá, agora acaba a luz, ou no mês passado, que a gente estava conversando lá, e caiu a internet bem na hora que eu estava falando dos fantasmas, não foi isso? E aí, cada um de nós vai ter uma lembrança do momento em que nós compartilhamos diferente. Mas quando a gente for fazer essa narrativa de forma unida, nós vamos chegar num consenso de contar a mesma história para que ela faça sentido. Então, a gente pega cada uma das nossas versões e homogeneiza para contar uma história. E é o que acontece de uma forma geral quando a gente trabalha a memória social. Quando a gente trabalha a nossa memória individual, a gente vai ignorar essa homogeneização, a gente vai estar falando realmente da experiência individual de cada um de nós. Então, vamos brincar um pouquinho disso hoje. Então, fala das pequenas memórias, não das grandes memórias, dessas pequenas memórias individuais do cotidiano que forma um patrimônio, entre aspas. Eu coloquei aqui, entre aspas, porque a gente sabe que para ser considerado patrimônio, a gente precisa fazer aquela mudança de status. Tem um terço aí sobre isso, talvez o segundo, o terceiro, alguma coisa assim. Que a gente fala dessa mudança de status de uma coisa cotidiana para algo que seja considerado um patrimônio, ou para algo que seja musealizado, se a gente pensa em instituição museológica, a gente até fez um paralelo entre patrimonialização e musealização, falando que ambos recebem uma mudança. Se a gente está falando das nossas memórias do cotidiano, essas memórias individuais, elas não serão institucionalizadas. Então, elas não passam por essa mudança
simbólica. Mas nada nos impede de atribuir um significado, um símbolo para elas e trabalhar além da materialidade. Nada nos impede de fazer isso. Por isso que eu coloquei entre aspas aqui para a gente falar. Não é bem um patrimônio, mas fica mais fácil da gente fazer esse entendimento. Opa, aqui. E por que falar sobre o cotidiano? E eu fiquei pensando um pouco isso. Então, a gente encerra esse ano com esse tema simples. Ele é repleto de gestos, de objetos, de lembranças que carregam valor simbólico, afetivo e patrimonial. Vocês viram que eu coloquei até gesto? Por quê? Porque mesmo os hábitos simples que nós temos, a forma de nós nos movimentarmos, a forma da gente pegar um talher, a forma da gente fazer determinadas ações, elas reverberam por alguma razão. O jeito que eu como vai ser diferente do jeito que outra pessoa come, o jeito que eu disponho os meus talheres, o jeito que eu manuseio os utensílios no meu cotidiano. Isso porque a observação do meu ambiente familiar, do meu ciclo social, das tradições da minha família, acabam reverberando naquilo que eu faço no meu dia a dia. Vocês já sabem disso. Muitas vezes as pessoas conhecem algum parente seu, um irmão, um pai, uma mãe, alguma coisa assim, e falam, nossa, como vocês são parecidos. Às vezes, fisicamente, vocês nem são tão parecidos, mas é o jeito de se mexer, o jeito de falar, as expressões que usa, a forma como mexe a mão, a forma como você prepara alguma coisa, tudo isso tem a ver com esses aprendizados motores, esses aprendizados que a gente vai tendo junto e que a gente vai pegando, entre aspas, o jeito das outras pessoas. Então, mesmo os gestos, eles fazem parte da nossa história, eles constroem a nossa identidade, mesmo que a gente não perceba. Outro dia eu fui na casa de um amigo meu, conhecer o pai dele, e eu falei, meu Deus, vocês falam exatamente igual. Exatamente igual. Muito engraçado, o mesmo tom, o mesmo jeito de falar, e isso é natural. Se a gente convive muito com um grupo de amigos, vocês vão reparar, as pessoas começam a usar as mesmas expressões, começam a usar as mesmas gírias, começam a falar de uma forma muito parecida, principalmente se vocês convivem por muito e muito tempo. Então, todas essas memórias que nós temos, e vários níveis de memórias, sejam elas mais motoras, sejam elas de aprendizado, sejam elas de tradições mesmo, de coisas que a gente faz, elas vão transformando a gente em quem a gente é. E isso pode se modificar ao longo do tempo, dependendo dos grupos que a gente convive, dependendo dos elementos que a gente separa do todo, né? Porque quando a gente vive, a gente não vive mexendo em tudo, né? A gente não vive se relacionando com tudo. Nós temos os nossos grupos, nós temos os nossos núcleos, e a gente acaba se relacionando mais com determinados objetos, determinados temas, determinadas coisas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E tudo isso vai formando quem nós somos, seja individualmente, seja num nível muito maior, coletivamente, socialmente. E a gente conecta o passado e presente através desses elementos que são aparentemente simples, mas profundamente significativos. O ordinário, né, o comum, o cotidiano, ele se transforma em uma coisa muito maior do que isso quando a gente começa a perceber quem a gente realmente é e o papel dessas pequenas coisas na construção de quem somos. Então, se a gente começar a reparar nas coisas que a gente faz e no porquê a gente faz essas coisas, se a gente começar a dar nome para todas essas memórias que nós construímos ao longo do tempo e que formam quem nós somos, vocês vão ver que isso fica muito mais interessante e a gente passa a ter um autoconhecimento muito maior. E aí a gente pode pensar, né? Eu tinha colocado o patrimônio ali entre aspas, mas se a gente pensar, principalmente no patrimônio imaterial, a gente vai ter uma escolha, uma seleção, e essa seleção ela pode acontecer de diversas formas, a gente já conversou sobre isso. Quando a gente seleciona um patrimônio, a gente está escolhendo uma coisa dentre tantas outras no universo para representar algo. Então, além de monumentos, né, a gente pode fazer essas escolhas de uma forma afetiva. Um grupo pode selecionar um determinado patrimônio como algo interessante para eles, porque representa a identidade deles. A gente já conversou, tem museus que trabalham o cotidiano, que usam objetos do cotidiano. O próprio Museu do Folclore, ele tem muitos objetos que são de uso
comum, que a gente encontra outros por aí, eles são representativos, eles significam além da materialidade deles, e aquilo faz parte de uma escolha para a gente preservar um pedacinho, né, do universo que conta uma história que é pertinente à nossa instituição. E no nosso cotidiano, a gente faz a mesma coisa. Quantas coisas ao longo do tempo vocês não selecionam na casa de vocês para jogar fora? E algumas coisas vocês não jogam fora nunca. Isso faz parte da nossa natureza, porque a gente está sempre trabalhando escolhas, a gente está sempre selecionando o que vai ficar e o que vai embora. A não sei que vocês tenham aquelas doenças do pessoal que fica guardando as coisas para sempre, né? Que a gente vê nos documentários e tal, mas a maior parte das pessoas faz exatamente isso, seleciona coisas para a gente jogar fora e coisas para a gente guardar. Sejam objetos, sejam tradições. Vocês vão reparar que algumas tradições na família de vocês, elas se mantêm, elas se transformam ou elas simplesmente desaparecem, porque elas dependiam muito mais de alguma outra pessoa que de repente não está mais lá. Então, às vezes a gente tem almoços de domingo que eram na casa da avó. Quando essa avó não existe mais, a gente deixa de ter essa tradição, porque aquilo era importante para ela, era algo que ela escolheu guardar. E essas tradições, elas podem se transformar, de repente não é mais na casa da avó, mas é na casa da mãe, enfim. Mas às vezes isso não acontece. A gente tem essas mudanças que vão surgindo. E essas tradições individuais, elas podem mudar por várias razões. A gente está aqui numa época de fim de ano, está todo mundo montando a árvore de Natal, está todo mundo fazendo determinadas coisas. Se a gente tem, de repente, uma mudança de religião, talvez a gente não monte mais uma árvore de Natal. Talvez a nossa tradição de fim de ano seja completamente transformada por causa disso. Porque a gente pertence agora a um outro grupo, a gente está escolhendo outras coisas para guardar e algumas coisas para não guardar mais. Então, os próprios pratos que a gente escolhe na nossa ceia de Natal, às vezes eles partem de uma tradição. Mas às vezes não. Às vezes a gente viu uma receita interessante na internet e a gente decide fazer aquela receita e cria uma tradição nova. Isso também diz muito sobre os nossos repertórios do cotidiano, as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente não quer fazer. E ainda pensando em receitas, quantas receitas vocês lembram da infância de vocês que talvez vocês nunca mais tenham a oportunidade de experimentar e experienciar, porque a única pessoa que tinha aquela tradição não está mais aqui. Mas isso também faz parte da identidade de vocês, não é mesmo? Então, a gente consegue pensar muito nessa formação de quem nós somos a partir desses pequenos elementos, sejam eles do nosso passado, sejam aqueles que a gente vai trazendo junto com a gente ao longo do tempo, que a gente vai percorrendo a nossa vida coletando, porque a gente é colecionador, a gente já conversou sobre isso em outros momentos. A natureza humana, ela é de guardar coisas, ela é de colecionar coisas. Praticamente todo mundo tem algum tipo de coleção, seja ela uma coleção mais óbvia, que a gente guarda determinado tipo de coisa, moeda, selo, tampa de garrafa, o que quer que seja uma coleção de pequenos elementos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Quando a gente estuda a história da museologia, eles não surgem exatamente dessa ideia de coletar um pouquinho de tudo que tem no universo para fazer esse conhecimento enciclopédico. Não era essa a ideia, era Mari, como se fosse uma enciclopédia de objetos. A gente faz isso ao Mariana, longo da nossa vida. A gente vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos amigos, de outras referências, de filmes, de internet, de coisas que você sempre quis fazer, e a gente vai seu juntando, áudio juntando, está juntando, zero, falhando sempre um quem a gente é. Oi. pouquinho. Oi, tá falhando um pouquinho. Mas Um muito? pouco. Como já está no meio da apresentação, que tal se você fechar a sua câmera para melhorar a sua internet? Porque daí a sua voz fica Tá melhor. bom. Vamos tentar assim, então. Obrigada. Melhora? Melhora sim. Vocês acham que tá melhor? Então tá bom. Então, a gente vai fazendo essas pequenas coletas de elementos, sejam eles de tradições, sejam eles de gestos, sejam eles de coisas que a gente quer fazer para construir quem nós somos. Às vezes, essas escolhas, elas são intencionais, inclusive. Tem coisas que a gente não gosta, de repente, nos nossos antepassados, e a gente decide não agregar para a nossa identidade. Mas tem coisas que a gente acaba não conseguindo escolher. A gente acaba trazendo junto com a gente de qualquer coisa.
Então, o que a gente guarda diz muito sobre quem a gente é. São essas escolhas que mostram, né, o que a gente quer preservar, quais são os nossos valores, os nossos afetos, e a maneira como a gente se conecta com o tempo, com os nossos núcleos familiares, com a nossa sociedade, com o mundo, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente encontra na rua. Todas essas coisas têm a ver com aquilo que a gente vai selecionando para permanecer ou para esquecer. Seja de uma forma espontânea, seja de uma forma não tão espontânea assim. Aliás, por não ser tão espontânea assim, eu vou abrir um parênteses para dizer que vocês têm reparado, né, que existem, hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, uma influência muito grande para até você mudar os seus gestos, para você mudar o seu jeito, para você mudar a forma como você se mexe, para você se portar de tal forma, para você se apresentar socialmente de tal forma. E, às vezes, quando você faz essas escolhas, isso também altera a sua identidade, aquilo que você está escolhendo trazer junto com você. É bem interessante pensar um pouco nisso também. Pensando de uma forma mais ampla, se a gente trabalha essa seleção, principalmente de objetos, dentro de uma instituição, eu falei, o Museu do Folclore, ele seleciona alguns objetos que são até mesmo cotidianos, que falam de uma tradição, que falam de um fazer, que falam de um processo, essas coisas que a gente acha pertinente dentro da nossa instituição. Cada museu terá a sua tipologia, e essas tipologias, elas vão se formando, né, e criando essas coleções que têm o perfil da instituição. E eu sempre falo para você usar, para você saber se você vai adquirir ou não alguma coisa numa coleção, você precisa conhecer o perfil institucional, você precisa ter uma missão, é legal que você tenha uma política de aquisição de acervos. Bom, mas e se a gente pensar de novo nessa esfera individual, na nossa casa, a gente também cria um espaço de coleção. Eu disse, nós somos colecionadores. Então, a gente guarda na nossa casa um acervo único. Ela vai ser composta por diversos objetos que vão narrar histórias. Essas histórias, elas podem ser pessoais, elas podem ser familiares. A gente vai construindo a nossa pequena coleção a partir daquilo que a gente vai compondo com o passar do tempo. Então, a gente guarda, muitas vezes, retratos, fotografias, às vezes rostos que não estão mais aqui, às vezes momentos, fragmentos de momentos que ficaram no passado, que conseguem, de alguma forma, ser relembrados a partir desse memento, né, que é a fotografia. A gente consegue guardar fotos que a gente nem sabe quem tirou. Eu tenho aqui em casa um monte de fotografia que são de parentes que eu não conheci, de pessoas que eu não tirei foto, de momentos que não são meus, mas que por alguma razão eu selecionei para manter como parte da minha história. A gente guarda louças, a gente guarda móveis, a gente guarda objetos que às vezes são os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós. E eu não sei se é porque eu sou museóloga, aqui em casa as coisas acabam parando aqui, né? Então eu tenho coleções de xícaras, de colher, de garfo, de louças infinitas, que não tem nada a ver com a minha vida, e que nem sei de quem são mais. Isso aqui era da sua bisavó, que eu não conheci, né? Mas que por alguma razão foi interessante para mim, eu selecionei. E às vezes eu até ressignifico isso, porque eu não sei a importância que isso tinha para aquela pessoa, mas por alguma razão pareceu relevante para mim. E aí eu consigo transformar isso em outra coisa. Eu tenho algumas das louças, eu coloquei de forma decorativa na minha cozinha, porque elas não representam nada além do estético para mim. É até um pouco triste falar isso, mas é o que me sobrou. Ao mesmo tempo, eu fiquei com dó de, sei lá, jogar fora, alguma coisa assim, porque outras pessoas guardaram com muito carinho. Então, faz parte da minha seleção selecionar coisas que as outras pessoas, por alguma razão, não conseguiram se desfazer. Isso também tem um apreço para mim. Além disso, nós selecionamos coisas muito mais simples, não só as roupas que a gente compra nas lojas, mas as roupas que a gente escolhe não jogar fora, ou não dá para alguém. Às vezes você tem uma roupa que está muito, muito, muito velha mesmo, e você não usaria ela no seu cotidiano, mas você não consegue se desfazer. Às vezes ela faz parte de algum momento que foi importante para você, às vezes ela conta a história de quem você era antes, às vezes ela traz outras coisas, um imaterial dentro dela, que é além daquele nosso objeto, né? Além daquela camiseta, além daquela coisa. Sem contar que a gente pode ter outras coisas, lembranças de viagem, que você compra
para saber onde você passou, ou você recebe de alguém, inclusive, a pessoa viajou para não sei onde, lembrou de você e te trouxe alguma coisa, e você agrega, você dá um significado para isso, isso pode representar alguma aventura que você viveu, isso pode representar o carinho que a outra pessoa teve de lembrar de você, e você acaba guardando bilhetes, cartas, né? Cada vez mais incomuns, porque agora a gente tem digitalizado muito, mas às vezes vocês encontram até em museus, pessoas que guardam cartas com muita frequência, então as conversas ficavam ali registradas. E às vezes você guarda bilhetinhos de escola, você guarda lembrancinhas, você guarda cartão de aniversário, o que quer que seja. Alguma coisa você guarda. Alguma coisa que você tem na sua casa representa mais do que a utilidade dela. Alguma coisa que você escolheu, ela representa mais do que a praticidade. Ela vai dizer um pouco mais sobre a sua história e sobre as coisas que você quis contar dentro da sua casa. E tudo isso vai compondo também essa sua coleção individual, essa coleção que representa a missão aí da sua vida que você escolheu, a sua missão institucional, que representa como você quer ser visto também, claro. Quando você monta a sua coleção na sua casa, quando você monta os objetos decorativos da sua casa, você também está falando como você quer ser visto. As coisas que você escolhe para ter lá vão falar um pouco sobre você. Quando você entra na casa de alguém, você descobre muito sobre essa pessoa. Você descobre sobre os gostos dela, você descobre sobre as cores dela, você descobre sobre os cheiros dela, você descobre muitas coisas. Sempre que você visita uma casa nova, você tem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais do universo da coleção daquela pessoa. Se visita um museu, a gente pode conhecer um pouco mais sobre aquela instituição, sobre aquela região, sobre aquele tema. Então, pensando nesse gesto de guardar, né? O guardar, ele é um ato de memória, ele faz parte da nossa vida, ela é uma escolha consciente, muitas vezes, mas às vezes ela não é, ela é às vezes intuitiva, ela vai falar sobre o que merece permanecer e o que deve ser protegido do esquecimento, porque a gente sempre fala que quando a gente lembra de uma coisa, a gente escolhe infinitas outras para esquecer. Aquela camiseta que você está guardando, quantas outras você não deixou de guardar? Quantas você não deu? Quantas outras não viraram pano de chão? Mas por que aquela não? Porque você fez uma escolha, você decidiu guardar aquilo. E é uma forma do cuidado com aquilo que veio, né? Com aquelas histórias que nós temos, ou histórias que vieram antes da gente, que de alguma forma constituem esses vínculos que se constroem nos nossos núcleos familiares ou outras coisas. Eu falei para vocês, eu tenho muita coisa aqui que não é minha, que não é relevante para mim, mas que foi relevante para outras pessoas que eu gosto, para pessoas próximas, para minha avó, para o meu pai, e mesmo eles não estando mais aqui, eu decidi guardar. Não sei, né? Se eles não conseguiram se desfazer, claro que algumas coisas a gente se desfaz quando as outras pessoas falecem, né? Quando elas não estão mais aqui, mas de repente tem algumas coisas que a gente não consegue se desfazer. Talvez um dia a gente até consiga, né? Porque a nossa identidade já mudou, porque o perfil da nossa coleção mudou com o passar do tempo, mas algumas coisas a gente não consegue, algumas coisas elas permanecem. Se não fosse assim, eu não ia ter, que nem eu falei para vocês, xícara da minha bisavó, tataravó, sei lá, porque por alguma razão alguém, outra pessoa achou importante também, e outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, até chegar a mim. Isso é também uma forma de resistência, né? Cada vez que a gente está se movendo cada vez mais rápido, a gente está perdendo as coisas mais rápido, a gente substitui as coisas mais rápido. Então, quando a gente guarda alguma coisa e a gente mantém isso com a gente fala que isso não é descartável, isso fica, isso importa, isso vai perdurar mais tempo, isso vai passar a minha geração, eu vou guardar isso aqui para sempre. Então, talvez o meu filho fique com isso também, não sei. Talvez não, talvez ele pegue e jogue fora, mas porque não faz parte da coleção dele, mas talvez permaneça, não sei, né? Mas o gesto de guardar é uma coisa interessante. E era o que eu estava falando para vocês, como sempre eu me atropelo aqui, né? Que o invisível, ele vive nas coisas. Os objetos, eles representam mais do que eles são, né? Mais do que a materialidade deles. Então, eu tinha trazido aqui. Uma caneca pode conter uma infância. Eu falei para vocês já de um museu que eu trabalhava, de uma senhorinha que ela viu uma caneca de ágata e ela começou a chorar, porque aquilo lembrou um momento até ruim da infância dela. Mas foi uma memória muito forte, era um ícone representativo no museu, que lembrava uma caneca muito simples que ela tinha.
E isso acontece na nossa casa também. A gente pode olhar um objeto muito simples que a gente tem e lembrar de várias outras coisas. Sei lá, eu estou falando aí de louça, né? Então a gente pode ter um prato que lembra, inclusive, as ceias de Natal, que elas eram servidas naquele prato, e que de repente a pessoa não está mais lá, mas o prato ficou. E por alguma razão a gente remete a esses acontecimentos, né? A gente pode ter um pano de prato que lembra uma ausência, uma camiseta que lembra um show, um cartão postal que lembra um lugar que talvez a gente não volte mais. Os objetos, eles carregam história. A gente sempre fala isso nessa esfera mais geral, quando a gente trabalha a musealização e essa mudança de significado, mas os objetos cotidianos, eles às vezes também perdem o caráter utilitário deles, né? A gente tem coisas na nossa casa que elas são ressignificadas. Eu tenho, por exemplo, uma máquina de escrever, né? Uma máquina de escrever que era do meu avô. Ela não escreve mais. Então, ela perdeu o caráter utilitário dela, ela deixou de ser uma máquina de escrever, que escreveu documentos, que escreveu várias coisas, para ser um objeto representativo. Para mim, ela representa algumas coisas, ela representa meu próprio avô, ela representa o meu pai, que guardou isso por anos, e ela representa aí também o tanto que eu gosto de coisas antigas, o quanto isso faz parte da minha identidade, quantas máquinas de escrever eu já não higienizei, já não trabalhei, já não guardei na minha reserva técnica em algum museu. Então, ela faz parte aí de uma dimensão simbólica de várias coisas que eu faço. Então, quando a gente tem esses objetos, eles são tocados por nós, ou eles são olhados por nós, a gente consegue se reconectar com esses símbolos que estão no nosso passado e que formam quem a gente é. E aí a gente pode pensar nessa antropologia dos objetos, eles estabelecem relações, eles constroem identidade, eles carregam significados, eles contam narrativas. A gente não fala sempre, quando a gente vai montar uma exposição, que os objetos, quando eles são dispostos de uma determinada forma na exposição, eles têm uma narrativa que conta alguma coisa. Nas coleções que a gente cria na nossa casa, nos cenários que a gente constrói, porque a gente constrói cenários também, né? A gente monta as nossas estantes, a gente monta as nossas mesas, a gente monta os nossos espaços para contar alguma história. Eles vão criando uma narrativa também. Às vezes, no seu próprio hábito de montar a mesa, da forma como você dispõe os talheres numa refeição, às vezes isso remete a alguma outra história e também contém alguma narrativa. Às vezes é uma tradição, às vezes é um hábito que você carrega. Enfim, são muitas coisas que podem conter em gestos simples, em objetos simples, em cenários simples que a gente faz no nosso cotidiano. E por que não aprender um pouco com isso, já que a gente faz essas casas, já que a gente trabalha essas memórias individuais, já que a gente trabalha o sensível, o subjetivo, o afetivo, dentro das nossas coleções, a gente pode também pensar nessa museologia do sensível, na forma como se expõe isso, e na forma como a gente pensa isso, né? Porque o patrimônio não é só aquilo que está exposto nas vitrines, ele é aquilo que pulsa na nossa vida cotidiana, que circula nas casas, que transmite através de gestos e de palavras. Então, essa museologia sensível, ela pode reconhecer que há conhecimento nos saberes populares, nas histórias orais, nas memórias que não foram registradas oficialmente. Ela se abre, né, para valorizar essas narrativas plurais, essas nossas narrativas individuais, que às vezes reverberam de forma social e de forma coletiva, porque às vezes uma grande região, um grande núcleo, ele acaba compartilhando determinadas tradições que a gente faz na nossa casa. E o que o museu ele pode aprender com esse cotidiano, com essas nossas coleções do dia a dia, com esses nossos fazeres simples, né, com essas coisas que a gente vai guardando com o passar do tempo? É valorizar o simples, ver que os objetos eles têm um valor muito mais representativo, muitas vezes, do que monetário. Ver também que existe esses gestos ordinários, essas coisas que a gente faz cotidianamente, que carregam um valor muito grande, simbólico, né, para a construção das identidades na nossa sociedade. A gente pode ouvir
também no museu essas histórias que não são escritas, da voz às narrativas que não estão nos livros oficiais, que estão nas memórias das pessoas. Então, da mesma forma que a gente evoca determinadas memórias quando a gente toca nos nossos objetos, nas nossas casas, essas memórias as reverberam quando as pessoas encontram objetos semelhantes nas instituições. E por que não dar ouvido a essas histórias que se conectam de alguma forma? E porque às vezes não, inclusive, trazer isso para as nossas exposições de alguma forma, porque não trazer isso para as nossas ações educativas. A gente consegue, inclusive, através disso, reconhecer as nossas origens, entender que o patrimônio começa nas nossas casas, nas nossas ruas, nas mãos de quem faz e refaz no cotidiano, porque, afinal de contas, quando a gente seleciona algo para ser considerado relevante, é muitas vezes algo que estava na nossa própria seleção particular, né? A gente tem um apreço por isso. E a gente quer perpetuar justamente porque a gente tem esse apreço. Depois a gente doa para a instituição e a instituição acaba trabalhando isso de alguma outra forma e agregando outros significados, né? Outros infinitos significados. E aí a gente pode pensar em várias coisas, tipo, o que é esse objeto, né? Por que ele é importante? Sempre que a gente observar, seja em casas das pessoas, seja nos museus, seja em várias coisas assim, a gente pode pensar em um objeto que seja representativo, que seja significativo para você, e descrever o que ele faz, quais cores ele carrega, as texturas, por que ele fica guardado, porque a gente escolheu guardar esse objeto e não outro. E por que o museu, inclusive, escolheu guardar esse objeto, não outro, mas eu estou pensando ainda nas nossas coleções individuais, nas nossas casas, por que ele é importante, quais histórias que ele conta, pensar na biografia mesmo dele, que pessoas, que momentos ele representa, quantas pessoas ele já não passou, onde que ele foi fabricado, e o que isso diz sobre a gente, o que isso diz sobre os nossos valores individuais, o que ele diz sobre as nossas histórias, como ele revela as nossas identidades. Se vocês quiserem, inclusive, falar um pouco sobre isso daqui a pouco, vai ser muito divertido. Porque essas pequenas memórias, elas carregam grandes sentidos. Às vezes, o que parece muito pequeno para a gente, ou que parece muito pequeno para outra pessoa que não convive e não sabe o que vem aquilo, o que é aquilo, ela pode carregar um mundo inteiro de memórias. Ela pode carregar histórias incríveis. Ela pode contar coisas que são realmente emocionantes, né? Então, essas memórias do nosso cotidiano, elas são também fragmentos vivos da cultura. Elas lembram que a história não é feita só das grandes coisas, mas ela é feita das coisas muito pequenininhas, dessas coisas bem, bem simples, que vão contando para a gente muito sobre quem a gente é, e principalmente esses pequenos milhares de detalhes vão formando as nossas identidades e agregando muitos significados. Então, era isso que eu queria falar para vocês agora. Foi um ano muito legal, a gente conseguiu discutir muitas coisas, temas muito livres, e esse tema aqui eu achei que ia ser muito divertido, espero que vocês também tenham gostado, e que tenham entrado, né, nesse clima de fim de ano. Até porque a gente tem, com frequência, esse hábito de separar coisas para permanecer e coisas para doar no fim do ano. Então, às vezes, vocês já conseguem, nesse processo, pensar no porquê que vocês estão guardando determinadas coisas e por que vocês não estão guardando tantas outras. A gente consegue fazer esse trabalho de uma forma muito mais consciente da nossa própria identidade e das escolhas que a gente está fazendo. Então, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar e tomar uma água, que eu já estou falando muito, né? Não parei. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O Diomar falou que ele iniciou uma tradição nova, individual. Ele faz um bolo de reis 6 de janeiro, e ele vai repetir agora em 2026. E se você for repetindo isso sempre, isso também diz muito sobre você, né? E sobre as tradições que você quer manter perto de você. Gostaram do tema? Acharam legal? Eu achei legal. Pode falar, Marcela. Isso me lembrou, sobre esse tema de hoje, me lembrou bastante o questionário da Julieta de Andrade, né? O Espelho, Espelho Meu, e a dona Ângela sempre fala, né?
E também me lembrou bastante aquele gráfico da Dona Ângela, que ela fala, né, o folclore é a nossa identidade também, né? E acho legal a gente também disponibilizar aí para o pessoal, quem não conhece, o Espelho Meu, que é bem interessante também, e que fala um pouco dessa questão da identidade nossa, né, que a gente cultiva. Eu lembro que a dona Angela sempre falava, né, que a gente nunca parte do zero, né? A gente veio de antes, tem as nossas raízes, e é influenciado pelo passado, pelo que a gente está vivendo agora, e também pelo que a gente espera no futuro. Muito legal. O formulário do Espelho Espelho Meu é muito legal, gente. Não sei se a gente consegue deixar, de repente, na descrição do vídeo para o pessoal fazer, não sei. Ele tem uma série de perguntas que você vai respondendo sobre você, na verdade, sobre sua família, sobre suas coisas, e ele te ajuda a ter uma percepção diferente sobre isso que a gente está falando, né? Por que a gente é quem a gente é. Lembrando que em dezembro a gente não vai ter o terças, tá? Esse aqui é realmente o último, porque é a última terça-feira do mês, e em dezembro ela cai ali no meio das festas, né? Então a gente acaba não fazendo. Mari, falando de tradições, né? Conta pra gente assim, as tradições que podem ser tradições de museus mesmo, né? Porque, por exemplo, eu perguntei para o pessoal, a gente vai montar árvore, né, ali no museu, pelo menos na parte administrativa, e a gente não tem esse costume, essa tradição de montar uma árvore de Natal ali na área administrativa do Museu do Folclore. Então, como que os museus trabalham também essas tradições? Na minha experiência é aleatório, viu? Porque depende muito da tradição individual das pessoas que estão na gestão, normalmente. Eu já vi museu que a pessoa era até engraçada. Eu falava, não, gente, vocês estão exagerando. Porque a pessoa colocava decoração em tudo, até no banheiro do museu. Assim, ficava tudo de Natal, tudo de tudo de Natal. Aí eu falo, tá bom, tanto que você não coloque na exposição a decoração. Eu aceito que você coloque em qualquer lugar, porque eu também adoro decoração de Natal, né? Mas depende sempre da pessoa, muito mais da pessoa do que qualquer coisa. Eu acho legal, inclusive, ter uma árvore de Natal, fica aí minha concordância com você, porque acho que deveria colocar no administrativo. A gente decora, mesmo que seja pequenininha, né? É claro que a gente sabe que nem todas as pessoas comemoram Natal, né? A gente tem uma multiplicidade de religiões e que cada religião comemora de um jeito. Então, às vezes, as instituições elas permanecem mais neutras, mas a vida é Natal em dezembro, né? Se você andar na rua, você entrar numa loja, você for em qualquer lugar, tá tudo decorado para o Natal mesmo, não vejo um grande problema, não. Inclusive, adoro quando os museus decoram a fachada para o Natal, colocam luzes, fica tudo legal. Porque no Museu do Folclore não dá para a gente fazer isso. Mas museus que ficam em cidade, no centro e tudo, eu gosto muito. Às vezes vira até cartão postal, e isso também aumenta a visitação, é ótimo. Não que alguém compre cartão postal hoje em dia, mas vocês entenderam o meu ponto. É exatamente, Dilma, eu também acho que o Natal já transcendeu o religioso. Ainda mais se a gente pensar na forma como ele é trabalhado, né? Ele às vezes é até mais comercial do que religioso, digamos assim. Mas no Museu do Folclore a gente tem outras tradições de Natal, né? A gente monta o presépio, a gente recebe a folia, a gente faz amigo secreto, todo ano tem amigo secreto, enfim. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, falar de algum objeto, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho.
Eu acho, então, que nós encerramos por aqui. Vou agradecer a presença de todos, pelo ano inteiro, né? Eu sei que você já... Espera, Mari. Ah, pode falar. Oi, bom dia. É sempre bom participar e foi uma apresentação muito bonita, sem dúvida, e trouxe tantas lembranças. É difícil não colecionar, né? Muito complicado. Às vezes a gente fica na batalha entre espaço e a vontade de ter os objetos, e a seleção ela acaba sendo algo muito complicado, muito difícil. Você mencionou aí os cartões de Natal, coisa e tal, mas tem gente que coleciona também, e são coleções lindíssimas. Daqui a um tempo até pode ter pesquisa, muitas vezes se trabalha com antigas coleções de selos, antigas coleções de coisas que a maioria de hoje em dia nem sabe o que tem, os cartões telefônicos, e tudo isso é fonte de pesquisa. Então, o que é um hobby, o que é uma fonte de prazer, eventualmente pode vir a ser também uma fonte de pesquisa. Aí, o que torna, às vezes, mais difícil você se descartar das coleções. Foi muito bom escutar e ver tudo que vocês apresentaram. Parabéns. Obrigada. A gente, em vários museus que eu trabalhei, tinha coleções, viu, de cartões postais. Era bem interessante. Vários mesmo. É bem comum o pessoal guardar. E é bem interessante, né? Porque às vezes são espaços que não existem mais. É bem legal para pesquisa. Muito obrigada, gente. Nos vemos em janeiro. Janeiro, não sei se vai ser em janeiro, tá? A gente vai informar vocês. Obrigada pelas participações, pela presença de sempre. Que vocês tenham um fim de ano incrível. A gente se fala por aí. Se vocês quiserem, mandem mensagem. Até logo.